Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma peça muito útil pra ter na nossa casa, que é esse porta-pregador de roupa, grampo, prendedor, o que você preferir chamar. Essa peça funciona como se fosse um cestinho e aqui tem os dois botõezinhos e a gente consegue pendurar ela no varal na hora que a gente tá pendurando as roupas, então facilita bastante. Eu tenho um aqui em casa e eu uso muito, inclusive esse daqui foi inspirado nesse que eu tenho aqui em casa. Só que eu não gosto muito do corte dessa peça aqui. Eu gosto mais de cortes que sejam mais retangulares, que a gente consiga aproveitar melhor o tecido. E esse daqui, eu acho que como tem essa curva aqui pra construir a peça, ela é muito fofa, fica linda, só que eu acho que a gente acaba desperdiçando muito tecido, porque o retalho que sobra, ele fica com um formato bem irregular ali, então é mais difícil de aproveitar. Já fazendo dessa forma, com a alcinha separada, a gente consegue aproveitar muito melhor o tecido, além de conseguir fazer uma combinação de cores diferentes que eu acho que fica super charmoso na nossa peça. Essa peça aqui foi feita usando os tecidos lá da loja Coisas da Teca e você pode usar o nosso cupom ARTEDAB nas suas compras para garantir um desconto. Vamos ao passo a passo? Para fazer essa peça, a gente vai precisar construir 3 moldes. Eu sempre gosto de fazer tudo no papel cartão para depois passar para o tecido, mas se você quiser riscar essas medidas direto no seu tecido, você também pode fazer isso. Aqui o meu primeiro molde, ele tá medindo 20 de altura por 25 de largura e eu fiz uma caixinha de leite aqui medindo 3 por 3 centímetros. Essa daqui é a parte do corpo da minha peça. E eu vou cortar ela 2 vezes no tecido exterior estruturado na manta e 2 vezes no tecido de forro. O meu outro molde, ele tá medindo 25 por 7 centímetros e vai ser uma das alças. Esse eu vou cortar uma vez no tecido exterior e uma vez na manta. E esse outro aqui, ele é a alça menorzinha, ele tá medindo 10 centímetros por 7 de largura também. E nesses dois moldes eu arredondei a ponta aqui, mas isso é opcional, se você quiser deixar retinho também vai ficar legal. E eu também cortei uma vez o tecido principal com a manta. E aí, pra fazer o forro dessa parte, eu cortei um tecido maior, porque como eu vou aplicar viés na minha peça, eu posso simplesmente colocar o meu tecido aqui, ó, o principal que já tá com a manta, sobre o meu tecido de forro e passar uma costura pra prender. E daí aqui, ó, eu fiz peguei um tecido que dava as minhas 2 tiras. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser montar as nossas 2 alças. E aqui você pode seguir 2 caminhos. Você pode fazer com acabamento embutido, aí você vai pegar o seu tecido de forro e o seu tecido exterior, juntar direito com direito, passa uma costura aqui com o pé de máquina toda a volta, aí você corta o excesso e desvira, que aí você vai ter essa parte embutida. O mesmo você vai repetir com esse daqui, se você for fazer com acabamento embutido. Como eu vou usar o viés, eu vou fazer como eu comentei anteriormente, eu vou colocar o meu tecido virado aqui pra baixo, o meu tecido principal virado pra cima, vou prender ele aqui certinho e vou passar uma costura bem na beirada só pra segurar ele no tecido de forro, nessas 2 partes. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar todo o excesso do tecido que sobrar e vou aplicar esse viés xadrez aqui da Cinderela nele. Porque eu resolvi fazer o acabamento com viés, mas você pode usar o viés pronto, viés de tecido, da sua preferência. Tô com as minhas 2 abinhas prontas e agora a gente vai precisar encontrar a parte do centro das 2 abas e também das 2 partes principais aqui do corpo no topo dela, que é onde não tem essas caixinhas de leite. E a gente vai colocar a nossa abinha com o direito virado para baixo e alinhado aqui com o centro. A gente vai prender e vai passar uma costura bem na beiradinha só para segurar essa nossa aba na nossa peça. E a gente vai fazer assim, ó, em uma a gente vai colocar a comprida e na outra a gente vai colocar aqui a curtinha. Prontinho, tô com a minha aba fixa e agora a gente vai costurar o forro da nossa peça. E para isso a gente vai colocar direito do forro sobre o direito aqui da parte principal. Alinha bem essa parte aqui do topo da peça. E a gente vai passar uma costura reta aqui no topo da parte que a gente tá costurando. Tanto na da aba curta quanto na da aba longa.
E é importante que essa costura do topo tenha a mesma margem nas duas partes, para que na hora que a gente for fechar a peça não fique esquisito. Então, se você for usar meio centímetro, usa meio centímetro aqui e aqui. Colocar até a guia magnética ali para te ajudar também facilita bastante, porque aí você vai seguir a mesma margem na peça toda. E agora só falta a gente fechar a nossa peça. E aqui eu vou abrir, ó, o tecido de forro e o tecido principal, vai um para cada lado, nas duas partes. E aí a gente vai juntar tecido principal com tecido principal, colocando aqui, ó, direito com direito e forro com forro. E aí essa aba comprida que tá sobrando aqui, a gente vai ter que dobrar ela aqui por dentro da nossa peça, porque ela precisa ficar longe das partes da onde a gente vai costurar. Então eu deixo lá dentro e a gente vai alinhar aqui, ó, por essa junção aqui dos tecidos. Então deixa bem certinho, forro com forro, frente com frente aqui. Aí a gente vai prender dos dois lados. Isso daqui de alinhar as laterais é importante para que no acabamento final da nossa peça fique mais bonito. Aí, ó, prendi a minha peça. Aí a gente vai costurar todas essas partes retas aqui e também as caixinhas de leite aqui da nossa peça. E a gente vai deixar uma aberturinha para desvirar aqui no forro. Agora, gente, pra fechar a caixinha de leite, a gente abre aqui, ó, essa costura, junta a costura da base com a da lateral, joga o excesso um pra cada lado e aí a gente passa uma costura reta fechando aqui. E a gente vai repetir isso nas 4 pontas aqui da nossa peça, as duas da manta e as duas do forro. Prontinho com todas as pontas costuradas, agora a gente vai virar a nossa peça pro lado direito. Prontinho, virei a minha peça pro lado do direito e agora a gente pode fechar aqui essa abertura ou usando ponto invisível ou costurando na máquina mesmo. Eu geralmente costuro na máquina esse tipo de forro, ó, ajeita direitinho e passa a costura reta. Aí depois eu vou passar um pesponto no entorno todo aqui da minha peça. E pra fazer isso, como a minha máquina não tem o braço livre, que nem as máquinas domésticas têm, eu jogo tudo aqui pra dentro, essa parte principal. A gente vai ajeitar bem certinho essa parte aqui do topo da nossa peça, deixando as abas sempre viradas pra fora, assim. E aí a gente vai passar o pesponto aqui a toda a volta da nossa peça, nessa posição aqui. E se você usa máquina doméstica que tem ponto decorativo, nessa parte fica muito legal de usar o ponto decorativo, porque daí já dá um charminho a mais pra sua peça. Prontinho, pessoal, passei o pesponto aqui, ó, a toda a volta da minha peça e agora só falta finalizar colocando o botãozinho de pressão. Como aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico como eu aplico o botão de pressão de plástico, eu vou deixar ele no comentário fixado pra vocês e aí eu vou só ir direto e colocar o botão aqui. E aí você pode escolher, você pode colocar 2 botões ou pode colocar um botão só. Essa aba aqui, se você quiser fazer ela um pouquinho mais curta, você pode fazer. Você pode também deixar a aba curta por cima da outra maior. Aí vai ficar ao seu gosto para personalizar a peça do seu jeitinho. Fica muito legal também fazer um lacinho de tecido para colocar nessa peça, que fica um charminho. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Aqui coloquei os 2 botõezinhos, fica muito fofo. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse passo a passo. Essa peça também é muito legal pra você fazer kit com puxa-saco. Puxa-saco a gente também já ensinou 2 modelinhos aqui no canal. Porque muitas pessoas guardam puxa-saco na lavanderia e não na cozinha, então fica um kit bem bacana e essa peça é super útil. Tchau e até a próxima!